Meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 10. Estarei falando nesta manhã sobre o preço do discipulado. E vamos ler a partir do verso 34 até o verso 39. Mateus, capítulo 10, 34 até o verso 39. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém. Eu li até o verso final do capítulo, mas a gente vai trabalhar até o verso 39. A igreja pode sentar, por favor. Vamos à presença do Senhor em oração. Nada a gente pode fazer se o Senhor não estiver conosco. Se a nossa vida não é motivada pela ação do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Amado Deus, chegamos mais uma vez diante do Senhor, com temor, com tremor, pois estamos diante do Deus único e verdadeiro, perfeito em seu ser, e nós, humanos, pecadores, ousamos conversar com o Senhor, apresentar a nossa vida ao Senhor e se posicionar diante de Deus. Mas isto fazemos, ó Deus, porque confiamos na graça de Deus. É a graça que nos mantém em pé. É a graça que nos capacita a orar. É a graça que vem ao encontro das nossas necessidades. E agora, meu Deus, estarei usando a Tua palavra, ministrando a Tua palavra. Então usa-me. Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. E a igreja do Senhor aqui presente seja consolada, edificada, desafiada, uma igreja seja tão desafiada que
se aproxime do Senhor e da sua santa e maravilhosa palavra. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Inicialmente, meus amados, eu digo à igreja que a nossa vida cristã é iniciada quando ouvimos o chamado irrecusável do nosso amado Redentor. Esse chamado do Senhor é totalmente irrecusável. Quando o Senhor diz: segue-me. Quem escuta a voz do Senhor dizendo: segue-me, não tem como recusar esse chamado do Senhor. Agora, este chamamento implica na renúncia de todas as coisas. Quem não pode renunciar, não pode seguir. Quem não pode renunciar, não pode ser discípulo. Discípulo é aquele que está sempre disposto a renunciar o seu projeto, a sua vontade, o seu querer, aquilo que pensa, e se coloca sempre à disposição do Senhor nosso Deus. Neste texto que lemos, o Senhor Jesus deixa muito claro que nenhum laço terreno deve diminuir a lealdade a Ele. Nenhum laço terreno. Nada pode me prender. Eu estou preso a Jesus. Eu devo lealdade a Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu dependo de Jesus. Na verdade, Jesus é o meu tudo. Jesus é o seu tudo. Então, meu querido irmão, todo cristão nascido de novo, todo crente, toda pessoa que ouviu a voz inconfundível do amado Mestre, todo cristão nascido de novo deve compreender que o discipulado significa submeter seus próprios interesses em favor dos de Deus. Portanto, eu abro mão do meu interesse pessoal. Eu abro mão até mesmo da minha vida, como veremos daqui a pouco. Eu abro mão de tudo, porque encontrei na pessoa de Jesus um tesouro maior. Encontrei em Jesus uma alegria maior. Encontrei na pessoa de Jesus um bem maior. Aquele bem que traz tranquilidade à minha alma, que faz descansar o meu coração. O texto de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34 até o verso 39, nos dá uma visão real do preço do discipulado. O discipulado, meu querido irmão, exige algumas coisas. O discipulado exige muitas coisas. Portanto, é o que nós veremos nesta manhã de domingo. Amém? Amém, meu irmão? Primeiro, o discípulo envolve-se numa batalha. Não é uma batalha que usa a arma física. É uma batalha espiritual.
Se você observar para a fala de Jesus, se você observar a fala do amado Mestre, veja como o Senhor disse no verso 34. Olhe para o verso 34. O Senhor diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Será que o Senhor estava pensando numa luta corporal? Usando uma arma física? Evidentemente que não. O Senhor fala de uma luta espiritual, de uma luta que acontece na mente, na alma, na interioridade. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando o Senhor usa estas palavras, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que queria dizer aquele que nós conhecemos como sendo o príncipe da paz? O profeta Isaías já dizia que ele é o príncipe da paz. O que queria dizer o príncipe da paz com estas palavras? Certamente, meus irmãos, o Senhor ensina que a mensagem do reino dos céus criaria oposição da parte do mundo hostil. E não é verdade? O mundo se opõe à igreja. O mundo devasso, perdido, o mundo que está quedado ao pecado, o mundo que está controlado pelo pecado, esse mundo é hostil à igreja, é hostil ao crente, é hostil ao discípulo de Jesus, é hostil àquele que ama Jesus, é hostil àquele que ama a palavra de Jesus. Até mesmo entre os familiares daquele que se tornou discípulo de Jesus, a contenda, a desinformação, a hostilidade, a querela, a contenda. Quando você se decide pela pessoa de Jesus, você começa a sofrer a pressão do mundo, dos de fora, e começa a sofrer a pressão também dos de casa. E nunca enfrentou pressão familiar porque se decidiu por Jesus. Resolveu caminhar com o Senhor, entendeu o projeto do reino, entendeu a palavra de Deus, entendeu o que é o chamamento para ser discípulo. Então, a pressão começa em casa. Quer um exemplo bíblico? Na profecia de Miqueias, há uma passagem que diz assim, Miqueias capítulo 7, verso 6, se você quiser conferir. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. A minha irmã me disse, ela está lá em casa, deu uma saída com Joslete, que o meu irmão, o irmão do meio, disse para ela: você está perdendo seu tempo agora há pouco. Vá viver, menina. Você com essa loucura de religião, com essa doideira de seguir a Jesus, você está perdendo o melhor da vida. Coitado, ele é que está perdido. E perdendo o melhor da vida, porque a vida é Jesus, o melhor da vida é o Evangelho, o melhor da vida é caminhar com o Senhor, o melhor da vida é amar a Jesus de todo o coração. Porque esta vida que muita gente imagina que é tão boa,
ela termina. Ela tem um prazo de validade. Agora, a vida que o Senhor oferece ao discípulo é uma vida que vai para a eternidade. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, meus amados, esta profecia de Miqueias se cumpre cabalmente na vida daqueles que se envolvem com Jesus. Eu digo a você, é perigoso se envolver com Jesus. É perigoso se envolver com a palavra de Deus. É perigoso se envolver com o Evangelho. É perigoso se envolver com o reino de Deus. É perigoso se envolver com a mensagem da cruz, que parece loucura, parece perda de tempo. Se envolver com Jesus, meus amados, causa tanto prejuízo. Mas esse prejuízo é muito bom para a nossa alma, porque a gente abre mão das coisas para servir aquele que é a vida. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Todo sempre. Então este é o primeiro preço do discipulado. Quer ser discípulo? Então, meu querido irmão, entenda que você está envolvido numa guerra, e as batalhas são diárias. A batalha no dia a dia, a batalha é no trabalho, a batalha é na escola, a batalha é na faculdade, a batalha é na universidade. Nós estamos numa guerra. O Senhor nos chamou para gozar uma paz de cemitério. Ele nos chamou para uma guerra. E nós estamos enfrentando essa guerra diariamente. Todo dia é uma batalha. Todo dia é uma nova batalha. Todo dia é uma nova batalha. E não há trégua. Nós estamos vivendo uma guerra terrível. Segunda coisa. O discípulo faz escolha sacrificial. Quem gosta de sacrificar? Porém, o discípulo verdadeiro faz escolha sacrificial. Observe a fala de Jesus. Por favor, olhe para o verso 37. E você vai observar que essa fala de Jesus é uma fala que fala de sacrifício. Observe. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, observem, meus irmãos, que isso é uma escolha sacrificial. Mas não somente na questão familiar, pai, mãe, irmão, irmã, isso ou aquilo, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Portanto, nós estamos fazendo uma escolha. E a escolha que nós fizemos exige de nós sacrifício. Então, aquele que não possui este tipo de amor pelo Senhor, amor maior do que aquele que demonstra pela família, não é digno de Cristo e jamais será seu discípulo. E a família é muito abrangente. Quando ele usa pai e mãe, isso é muito abrangente. Quem põe um interesse, por exemplo, profissional acima de Jesus, não é digno dele. Quem põe a cabeça somente em querer, em ter, não é digno de Jesus. Vida cristã é vida que exige sacrifício. Você não vai encontrar na palavra de Deus o Senhor dizendo que chamou você para passear num shopping. A vida não é um shopping center. A vida cristã não é isso.
A vida cristã exige sacrifício do discípulo. E digo mais: se for para você escolher um pai para negar, é melhor negar o pai terrestre do que o pai celestial. É melhor negar o pai terrestre. É melhor negar um irmão terrestre do que a Cristo. É melhor negar qualquer coisa, seja o que for. Eu prefiro negar aquela coisa a negar ao meu Senhor, ao meu Deus, ao meu Salvador, ao meu Redentor, aquele que deu a sua vida no meu lugar. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Entre escolher um noivo terrestre, é melhor ficar com o noivo celeste. Tranquilamente, ficar com Jesus. O discípulo verdadeiro sempre escolhe o melhor, e o melhor é Jesus. O melhor é o Senhor Jesus. O discípulo que não faz esse tipo de escolha não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Se você não está fazendo escolhas sacrificiais, é preciso você pensar um pouco, ponderar, analisar, colocar sua vida diante do altar de Deus e dizer: Senhor, qual é a tua exigência para mim? O que é que eu preciso fazer? Qual a escolha que eu devo fazer? E certamente a voz do Espírito Santo soará na sua mente, no seu coração, na sua alma, dizendo: a melhor escolha é Jesus. Amém, meu irmão? A melhor escolha é Jesus. Este é o segundo preço do discipulado. Terceiro, o discípulo carrega a sua própria cruz. Você foi chamado para levar uma cruz, meu irmão. O discípulo foi chamado para carregar uma cruz. E você percebe que cruz implica em sofrimento. Preste atenção à exigência do Senhor. Verso 38. Olhe para o verso 38, meu irmão. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você não vai pegar uma cruz tosca de madeira e vai colocar sobre o ombro. Não é isso. Essa não é a ideia do texto. O Senhor nunca exigiu isso de um discípulo. Meu querido irmão, tomar a cruz é fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. Um discípulo não faz somente aquilo que deseja fazer. Tomar a cruz é dizer: Senhor, não é a minha vontade, e sim a tua. Mesmo que isso implique em sofrimento, em dor, em sacrifício. Mas eu estou aqui para obedecer à tua vontade. Lembram de Paulo? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é carregar a cruz. Isto é abrir mão das coisas. Isto é abrir mão dos projetos pessoais. Isto é abrir mão da própria vida. Meus amados, em alguns casos, o discípulo deve estar pronto para enfrentar muito sofrimento. Estamos prontos?
O cerco está apertando. A situação mundial está apertando. Em todas as áreas. A situação está se complicando. Você está disposto a carregar sua cruz? A encarar o sofrimento? Sabendo que a sua vida já é vencedora? Apesar do sofrimento? Apesar da angústia? O nosso amado Mestre trilhou o caminho do sofrimento e da cruz. Ora, se Ele está me chamando para o discipulado, para ser discípulo dEle, Ele está dizendo: o meu caminho é o caminho do sofrimento e da cruz. Você está disposto? Você está pronto? É isto que você quer? O sofrimento de Jesus é um modelo para seus discípulos. Como escreveu Pedro em sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Observe a linguagem de Pedro. Se você está pensando no cristianismo light, aqui não é o lugar. Não é. Não é o cristianismo da Bíblia, não é o cristianismo de Jesus. Observe o que está escrito. Pedro disse assim, escreveu assim: porque para isto mesmo, vocês foram chamados. Que chamado é esse? É o chamado para o sofrimento. É o chamado para a morte. É o chamado para abrir mão da existência. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Esta é a mensagem do discipulado. Quem gosta de sofrer? A gente gosta da boa vida. A gente gosta da tranquilidade. A gente gosta do oásis, não gosta do deserto. A gente gosta quando as coisas vão dando tudo certo. Quando as coisas se encaixam, a gente gosta, a gente ama, a gente sente prazer nisso. Porém, meus amados, o chamado para o discipulado é um chamado para o sofrimento. É um chamado para o sofrimento. Eu sempre digo assim, no cristianismo há sempre uma cruz. Cristianismo sem cruz não é cristianismo, é religião humana. Cristianismo sem sofrimento não é cristianismo. Cristianismo é a religião da cruz. E cruz aponta para o sofrimento, para a dor, para a lágrima. Agora, irmãos, não é uma maldição carregar a cruz. Pelo contrário, é uma honra. É uma alegria imensurável carregar a cruz. Conhecer o Senhor da cruz, conhecer o Evangelho da cruz, conhecer a mensagem da cruz, é uma honra imensurável. Os grandes homens de Deus, que vieram antes de nós, expressaram alegremente o seguinte: primeiro, eu carreguei a cruz, o sofrimento, a dor, a incompreensão, o apontar do dedo, mas depois a cruz me carregou. Quem carrega é Jesus. Não é a cruz de madeira na qual Ele morreu lá no Calvário. É Ele carregando a minha vida e carregando a sua vida. Carregar a cruz é o terceiro preço do discipulado. É a exigência do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Finalmente, o quarto preço do discipulado. O discípulo renuncia à própria vida.
O discípulo renuncia à própria vida. Mais uma vez, escute a voz do Senhor. Mais uma vez, escute aquela voz inconfundível de Jesus, que Maria Madalena de pronto reconheceu. Maria, ela reconheceu a voz do Senhor, a voz inconfundível do Senhor. Então escute a voz do Senhor no seu coração, na sua mente, na sua alma. O Senhor, verso 39, quem acha a sua vida a perderá. Esta vida que nós temos, essa vidinha tão curtinha, tão pequenininha, tão sem graça, tão sem vida, sem perspectiva, sem esperança, sem glória, sem certeza, sem céu, sem eternidade, sem Jesus, sem evangelho, sem o reino de Deus. Quem acha a sua vida perderá. A vida é aqui, esta é a vida que eu quero. Você já perdeu essa vida. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém, meu irmão? Então, se você é discípulo, você encontrou a vida porque você encontrou Jesus. Você encontrou o Redentor, você encontrou o melhor amigo, você encontrou o caminho, você encontrou a verdade, você encontrou a vida e vida abundante. Louvado seja o Senhor para sempre. O verdadeiro discípulo de Jesus é capaz de renunciar à sua vida para servir a Deus e ao seu próximo. Quem não lembra de aquela senhora que deu a vida pela Índia? Madre Teresa de Calcutá. Cheia da graça, cheia de Jesus, cheia do reino, cheia do evangelho. Ela abriu mão da vida para receber a vida. Ela abriu mão desta existência tão pequena para receber o prêmio maior, para receber a vida eterna, servindo a Deus e servindo ao próximo. Servindo a Deus e servindo ao próximo. E a história da igreja vai nos mostrar tanta gente que deu a vida pelo Senhor, deu a vida pelo próximo, deu a vida pelo Senhor da igreja e deu a vida pelo próximo, pelo qual o Senhor morreu na cruz. O discípulo, o verdadeiro discípulo, o crente, aquele que nasceu de novo, aquele que de fato ama Jesus. O discípulo discerne que a verdadeira felicidade consiste em perder a sua vida. O que é felicidade para a gente? É um carro novo? Nada contra o carro novo. É uma bela casa? Nada contra. Viagens? Dinheiro no banco? Essa coisa é muito pequena. Isto é muito mesquinho. Muito mesquinho. Na verdade, a vida é Jesus. A vida é Jesus Cristo. Perder a vida consiste na verdadeira felicidade, porque este é o caminho para encontrar e gozar a vida eterna, meu irmão. Entrar e gozar a vida eterna. Paulo compreendeu que para ser discípulo é preciso renunciar à própria vida. Quem era Paulo? Fariseu, uma posição de destaque. Foi educado teologicamente aos pés de Gamaliel, um homem inteligente, sábio, culto, mas ele abriu mão de tudo isso.
porque ele compreendeu que a vida é Jesus. Atos 20, 24. Que palavra linda de Paulo. Porque em nada considero, observe, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isto é a vida. A vida é isto. É o privilégio que o crente tem de testemunhar da graça de Deus e afirmar diante do mundo hostil: eu sou de Jesus, Jesus é meu. Como dizia Spurgeon, Ele é o meu tudo, Ele é o meu céu, Ele é o meu Senhor, Ele é tudo para mim. Então, é isso que o Senhor fala. É assim que Jesus diz a respeito do discipulado. E eu quero encerrar esse ponto dizendo: se nos apegarmos à vida, esta vida que nós temos, ela fatalmente escapará. Ela vai escapar a qualquer hora disso, qualquer hora dessa. Por mais que você não queira, essa vida vai escapar. Ela vai terminar. A minha irmã me mostrou hoje a minha tia. ...90 anos mais ou menos, ou um pouco mais. Há muitos anos ela não reconhece ninguém mais. Aquela mulher calorosa, que amava tanto a família, os filhos. Ela perdeu um filho covardemente assassinado lá em Caruaru, nem tomou conhecimento, com Alzheimer. Primeira vez que eu cheguei na casa dela, que eu não sabia que ela estava com Alzheimer, foi um choque para mim. Porque quando ela me via, era meu filho, meu primeiro sobrinho. Foi um choque para mim. E agora, terminando essa existência, meus irmãos, além do Alzheimer, com câncer de pele, o nariz carcomido. Essa é a vida. É assim que muita gente vai terminar a vida. Aguinaldo estava falando de uma pessoa que ele conhece, que ele foi buscar ontem lá no Recife, com câncer. Fez transplante de fígado, toma um remédio para não haver rejeição, e aquele remédio produz câncer. Já está no pâncreas, morrendo. É assim que a vida termina. E a gente acha que essa vida nunca termina. Parece que a vida é um pastoril, é um parque de diversão. Não é, meu irmão, não é. Então a vida verdadeira é oferecida pelo Senhor Jesus, pelo Salvador bendito. Esta vida vai terminar, vai escapar. Porém, se a perdermos por causa de Jesus, ela será encontrada. Amém, meu irmão? Ela será encontrada. E eu cito aqui um teólogo americano, que ele disse, Adam Clarke: qualquer coisa que o homem sacrifique a Deus, jamais se poderá perder, porque o homem a achará novamente em Deus. Amém, meu irmão? Essa vida que a gente tem, essa vida que termina, a gente vai encontrá-la exatamente na pessoa de Jesus. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para o meu coração e para o seu coração. E eu concluo perguntando: nós, membros e congregados desta igreja, podemos ser chamados verdadeiramente de discípulos? Será que eu sou discípulo? Já pagamos o preço exigido pelo discipulado? Meu irmão,
saiba com certeza que o Senhor Jesus Cristo exige uma lealdade para com Ele maior do que a lealdade para com qualquer outro ser humano. A minha lealdade é a Jesus. Eu amo meus filhos, amo meus netos, amo minhas filhas, amo minha esposa, amo vocês, amo esta igreja, amo. Mas a minha lealdade maior é a Jesus. É ao meu Senhor, é ao meu Redentor, é aquele que deu a sua vida por mim. Então todo cristão precisa compreender que o discipulado significa abandonar toda ambição pessoal, egoísta. Significa envolver-se numa batalha espiritual que não dá trégua. Faz escolha que exige sacrifício. Obrigatoriamente carrega a sua própria cruz, renuncia à própria vida por amor a Jesus. Portanto, o discipulado cobra de nós o preço do discipulado. O discipulado cobra de mim o preço do discipulado, ou cobra de mim o preço exigido pelo discipulador, e o discipulador é Jesus de Nazaré. Portanto, que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a todos nós, e continuemos firmes, amando e servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.